A graça do Senhor. É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui. A primeira vez é com vocês, desde que eu saí de lá de Brasília. Não conheci o ministério, tanto é que eu vim no intuito de vir congregar onde eu congregava, que eu era assembleiana. E vim para cá uma primeira vez e gostei. E estou aqui até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãs, confesso que não foi fácil chegar até aqui. Desde ontem que o inimigo tem tentado me tapear, tentando me derrubar para mim não vir. Ontem à noite, quando a hora que a missionária, que eu confirmei com a missionária que ela mandou mensagem, perguntando se eu estava me lembrando do compromisso, eu estava meditando, aí fui ver a mensagem dela e respondi, não, missionária, estou lembrando sim. Logo depois chegou outra mensagem, me ofertando uma oferta de emprego. Um rapaz que eu tinha mandado um currículo assim quando eu cheguei aqui, que era numa padaria, que era para mim estar na padaria amanhã, 2 horas da tarde, das 2 às 9. E aí eu fiquei, e agora, Senhor? E aí eu fui orar ao Senhor. E o Senhor colocou no meu coração, eu sou a tua prioridade. Glória a Deus. E no mesmo instante, eu só não mandei a mensagem porque já estava um pouco tarde. Mas aí na hora que eu botei o pé no chão pela manhã, eu cheguei na escola, que eu sentei, foi a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para ele, despachando ele que não daria certo. Eu sou outro dia, quem sabe. Mas hoje eu não poderia porque eu já tinha confirmado o meu compromisso com o Senhor. E logo mais agora há pouco, quando eu vinha sair, deixei a moto fora. Quando eu peguei a moto e subi o morro, o pneu da moto furava. Na subida do morro logo. Aí eu montei assim a moto, eu olhei o pneu furado. Voltei para casa. E aí desde quando eu vim de Brasília, eu estou morando com meus pais. Vocês sabem que quando a gente sai e volta para casa dos pais é a mesma coisa. Ainda mais quando só você serve ao Senhor. Os outros não entendem, não querem entender, porque vocês sabem como é que é a vida das pessoas que estão no mundo. E aí eu voltei e eu disse assim, mãe, eu vou pegar a outra moto, porque a outra está com o pneu furado. Meu pai já começou a reclamar. Como é que tu vai trabalhar amanhã? Não sei o que lá, não sei o que lá. Deixa a moto aí, não furou. Moça, eu vou porque eu tenho que honrar com meus compromissos. Só que eu não falei dessa forma, eu só falei para ele assim, não, eu vou. Mas o meu coração diz, eu vou honrar meu compromisso com o Senhor, porque eu sei que é Ele que me sustenta. Amém. E vim. Tanto é que aqui estou, vim até na outra moto ali, que eu nem gosto de andar de saia naquela moto. Mas foi o jeito e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. E mais uma vez o inimigo perdeu a batalha. Glória a Deus. Irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 16. Eu peço que as irmãs se coloquem de pé só mais um instante. Romanos capítulo 16. Amém? Amém. É somente os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos, pois ferve nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Amém. Amém. Glória a Jesus por essa palavra. Pode sentar. E desde quando a missionária falou para mim que eu teria a oportunidade, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou levar para as irmãs? E aí, quando a gente está estudando, vem muitas coisas na mente da gente. Vem muitas palavras, uma coisa e outra. Mas aí, nesses últimos dias mesmo, que eu fiquei em casa no período da Semana Santa, que eu só trabalhei na segunda e terça, trabalhei 2 dias. E aí eu fiquei os outros dias pensando no que eu traria para vocês. E aí veio no meu coração essa mulher chamada Félia. Não sei se as irmãs já ouviram falar dessa nossa irmã. E aí, o que eu quero deixar é, Félia, ela foi a primeira diaconisa da igreja primitiva daquela época. Que era Cencreia era uma cidade próxima de Corinto, mais ou menos uns 8 km a 10 km de distância de uma para outra.
E como vocês sabem, Corinto era aquela cidade muito... que tinha os deuses, né? Tinha aquela chamada Afrodite, aqueles deuses pagãos chamados daquela época. E assim, era uma coisa muito difícil, como nós temos aqui até hoje na nossa cidade. Justamente foi o que o pastor falou na escola bíblica dominical, que a gente estava vendo, né? Daquela igreja que tinha os deuses. Lá eram os comércios, cada comércio tinha um deus. E aqui era na cidade, justamente como as nossas cidades, nossa que tem uma batalha e assim por diante. E essa mulher, ela se destacou nessa cidade por ela, mesmo ela ter o nome dela, o significado de Ferber, significa mulher radiante ou lua, significado de Ferber, do grego, né, chamado, que significa radiante, pura, radiante como a lua. Vocês sabem que quando a gente olha para a lua, a gente acha linda, maravilhosa, né? Assim era o significado dessa mulher, justamente por conta da cidade de Corinto, que era uma cidade dos deuses. E ela conheceu, quando o apóstolo Paulo chegou lá em Corinto, que pregava a palavra do Senhor, e alcançou essa mulher, Febe. E ela mesmo assim, ela hospedou Paulo na sua casa, com muita hospitalidade, amor. E assim, ele viu a diferença daquela mulher, porque mesmo em meio àquela cidade perdida, tinha uma serva de Deus temente ao Senhor. Aleluia. Que realmente, verdadeiramente era de Deus. E assim, ela era uma mulher hospitaleira, ela tinha condições financeiras, e foi assim uma mulher que se destacou realmente naquela época da importância para as atividades do Senhor. Com ela, além dela hospedar o apóstolo Paulo, ela financiava, ela ajudava muitas pessoas e ajudava também muita igreja. O papel da diaconisa é isso, né? É servir, é ajudar aqueles que necessitam. Por isso que são escolhidos os diáconos aqui na igreja, são justamente aquelas pessoas que a gente vê que se destacam. Não quer dizer que nenhum de nós não temos o seu destaque, temos sim. Só que a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração e colocar o nosso coração à disposição do Senhor. O Senhor dá um dom para todos nós, mas muitas vezes a gente enterra, né? A gente não faz nada para a obra do Senhor. E agora eu pergunto a vocês, parem só um minutinho para vocês pensarem e pensem, o que vocês têm feito para contribuir para a obra do Senhor? Nós como mulheres, porque na maioria, o que mais se destaca numa igreja é a mulher, a coluna da igreja é a mulher, a oração é a mulher de oração. Então, o que eu e você temos feito para contribuir para o reino de Deus aumentar? Esses dias eu fiquei assim, vários dias que eu estou assim horrorizada com tantos ataques nas escolas. E nossos filhos estão nas escolas. E o que nós temos feito? Será que nós temos acompanhado o crescimento tanto espiritual ou educacional dos nossos filhos? Porque eu tenho certeza que esses adolescentes, essas pessoas que saem de casa, elas já saem com a mochila pronta, elas saem com seus equipamentos no ponto. Será se eu e vocês temos olhado, temos vigiado, temos orado pelos nossos filhos? Fácil não é, mas com Deus tudo a gente pode, porque a própria palavra dele diz, tudo posso naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá ânimo, firmeza para estarmos todos os dias lutando, batalhando. E é isso que temos que buscar, cada dia mais, se firmar na rocha do Senhor, porque somente Ele pode nos fortalecer no momento desse. E sabemos que os dias más virão. Nós temos a tendência de não melhorar, temos a tendência de piorar.
não estivermos firmes, fortalecidos no Senhor, não vamos conseguir. E só o Senhor Jesus pode nos dar esse fortalecimento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E assim, aquela mulher, ela foi uma gentil cristã. Ela servia, ela era diácona na cidade de Cencreia. Ela servia ao Senhor. E tanto é que Paulo viu aquela mulher de um coração tão bondoso, assim, tão hospitaleiro, que ajudava as pessoas, que ele confiou em escrever uma carta para Roma, falando as qualidades que aquela mulher, ele recomendava, como a própria palavra diz assim, recomendo-vos, por Ferbe, nossa irmã, que serve da igreja de Cencreia, que recebais no Senhor como convém o santo, e ajudeis qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado muitos também a mim mesmo. Porque Paulo, quando chegou na cidade de Cencreia, ele viu a diferença naquela mulher. E vendo aquela diferença, tanto é que ele recomendou ela para Roma e confiou ela em levar aquela carta para Roma. Que isso também é para poucas pessoas. Devemos nos examinar. Será que somos pessoas de confiança? Não é coisa assim de questionar, não. Mas assim, quando a gente está aqui na igreja, o pastor está aqui, tem as pessoas ajudando. Assim, eu tiro por mim. Eu sinto muito desejo, de vontade, de ajudar mais na obra do Senhor. Eu não sei as irmãs, mas tem muitas que se acomodam no banco e pronto. Ali se fecha, só vem para o culto, do culto para lá, pronto. Tem muita gente que só chega em casa do jeito que chegou com a Bíblia dentro do culto, pronto. Só no outro dia, na hora de vir para o culto de novo. E aí, como é que vocês estão se fortalecendo? O nosso alimento físico é as comidas, e o nosso alimento espiritual, aonde estamos colocando? Uma das coisas que eu aprendi desde quando eu me converti, eu passei um tempo afastada, me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu nunca deixei de orar antes de eu dormir e nem de ler a palavra. Graças a Deus. Ia para o mundo, para as festas, tudo, mas na hora que eu chegava, eu podia chegar a hora que eu chegasse, se eu não dobrasse meu joelho, eu não conseguia dormir. E até hoje, se eu não dobrar meu joelho antes de dormir, eu passo a noite sonhando besteira. Passo a noite sonhando besteira, assim. E é ruim, gente. É muito ruim. Então eu não durmo sem orar. E todo dia eu tenho que tirar um tempinho ali. Nem que seja para ler um versículo. Bota aquele versículo na minha mente e ali mesmo eu fico meditando. Às vezes, o próprio versículo que eu leio um dia antes, eu falo na minha sala. Como eu já fui até afrontada no período da Páscoa. Mas mesmo assim eu não deixo de falar. E aí sempre chega as reclamações lá na direção e eu sempre falo, pode mandar eu começar a tua conversa, não se preocupe em resolver não. O meu pepino eu resolvo. Não deixo. Porque eu sei que isso é afronto do inimigo. E aquelas crianças, o bom da criança é que ali tudo desperta a curiosidade dela. Outro dia eu contei a história, geralmente dia de sexta-feira é o dia de mais aula recreativa. Eu sempre procuro uma história da Bíblia para contar. E assim, eles ficaram assim encantados com a história do arco-íris que eu contei para eles. E aí assim, o que a gente fala vai ficando na mente deles. E quando eu chego na sala, que eu não faço a oração, eles me cobram. Tia, nós não vamos orar hoje não, tia? Tia, nós temos que orar antes da aula, que é para a nossa aula ser abençoada. Cobra. Porque desde o primeiro dia que a gente acostuma, né? Eu oro com eles e canto alguma musiquinha. Às vezes canto alguma musiquinha, mas sempre eu canto uma música que eu gosto e canto a outra que eles querem. E assim, tudo vai do ensinamento da gente. Assim a gente pode ser com a gente também. Porque às vezes também a gente tem o hábito de se acostumar com tantas coisas que não contribuem para a nossa vida. E por que não se acostumar e meditar em ler a palavra de Deus? Que vai servir para nós, para o nosso alimento espiritual.
E voltando aqui para a mulher de Ferber. Ferber, alguns estudiosos acreditam, né, que naquela época ela foi a grande portadora da carta, como eu falei. E Paulo confiou a ela entregar essa carta, que era para resolver os negócios dele lá em Roma. E Paulo confiou nessa mulher e escreveu essa carta. Paulo também, ele tinha uma gratidão imensa por aquela mulher, porque ao mesmo sem conhecer a ele e os demais, ela acolheu ele na sua casa, fez o que tinha que fazer, até em recursos financeiros, que vocês sabem que até hoje que é uma coisa difícil, é a situação financeira de cada igreja. E ela tinha ela era uma pessoa bem sucedida, ela era uma mulher de uma posição social alta daquela época. Então, assim, Deus escolhe cada um de nós. Não foi diferente dessa mulher. Apesar dela estar naquela cidade pagã, mas era uma mulher bem sucedida, de boa condição financeira. E ela não se importou com a sua condição financeira. Isso não impôs ela de servir o Senhor como se deveria servir. Ela fez tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Tanto é que Paulo recomendou ela lá para a cidade de Roma. E essa mulher ela não é diferente das outras mulheres da Bíblia. O que me chama a atenção nessa mulher é assim, porque são apenas 2 versículos que falam dela. E é um nome assim diferente como a gente tem visto, de Ana, de Sara, né? É uma, assim, Ferber. Mas por que Ferber? Eram os nomes que eram usados naquela época também na Grécia, né? Essa mulher também, ela era uma mulher... Vocês estão falando, né? Era uma mulher que ela era dedicada ao serviço do Senhor. E a fé dessa mulher era de prática. Por que a fé dessa mulher era de prática? Assim, ela se destacava em 5 características. Mulher de fé prática, patrocinadora da igreja, caráter nobre, mulher de confiança e servir ao Senhor com alegria. Olha que maravilhoso. Muitas vezes a gente recebe alguma oportunidade e a gente murmura, né? Não vou não. Olha, a pior coisa que eu já fiz na minha vida foi uma vez ter rejeitado uma oportunidade do Senhor, porque eu paguei um preço muito alto. Quando aconteceu, eu não entendi. Mas depois, me questionando nas minhas orações, o Senhor falou comigo. Lembra do dia que eu te ofereci a oferta tal? Uma vez eu fui chamada, foi só para louvar o menino na igreja, e eu não fui. E o presbítero meu filho. Eu passei uma semana com ele no hospital, com uma bactéria que Deus sabe lá onde que estava. Até que passou uma semana, quando foi para a segunda semana, fizeram um exame lá nele e aí detectaram uma bactéria no sangue. E aí foi feito o tratamento durante a outra semana. Eu passei 2 semanas no hospital com ele e pronto. Mas assim, quando é nos filhos da gente, dói, né? Quem é mãe aqui, dói. E eu não entendia, eu perguntava, questionava o Senhor, por que está acontecendo isso? Se eu estou todo dia na tua casa, fazendo sua obra, porque a gente tem essa mania de questionar Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, mas infelizmente a gente é carne. E a gente tem essa mania de questionar Deus. E o Senhor falou no meu coração: quando eu te chamar, não rejeito. Eu é que te sustento. Eu é que falo contigo. Eu é que quero te usar. Só me busca e quando te chamarem, não rejeita. Porque eu sou o dono de tudo. E é assim, minhas irmãs. Não rejeite uma oportunidade do Senhor. Uma oportunidade assim, muito preciosa. Porque se o Senhor está nos confiando, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Porque quem capacita é Ele, quem dá é Ele.
dele, tudo é por ele. Então que possamos assim buscar mais as coisas do Senhor, não rejeitar as oportunidades. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Até porque nós servimos ao Deus do impossível. Aleluia. Então podemos todas as coisas com Ele. E não tenho medo não de errar, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Existe alguém perfeito? Só Deus que é perfeito. Então, fosse por mim eu tinha rejeitado, mais uma vez, né? Eu não conheço nenhuma das irmãs, agora que eu cheguei, mas não. Eu estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me confiou essa oportunidade. E eu sou muito grata. Fala assim, ah, mas eu não sei louvar, eu não tenho a voz bonita. O perfeito louvor sai dessa boca, que não sabe nem louvar. Mas sendo de coração, o Senhor recebe. A criança sabe louvar? E sai o perfeito louvor. Assim somos nós também, nós não somos diferentes não. Se fazemos as coisas para o Senhor de todo o nosso coração, Deus recebe. Deus recebe, porque Ele está vendo ali o seu sacrifício. Agora, não adianta você estar ali pedindo o Senhor, não querer fazer nada por Ele. E quer receber. Será que merece? Eu sempre falo com meus filhos, quando eles pedem alguma coisa, eu faço por merecer. Você está merecendo? Assim, eu acho que não é diferente a nossa vida com Deus. Muitas das vezes também a gente quer tanto uma bênção, quer tanto que Deus vai lá e dá. Só que aí vem os problemas, um atrás do outro. Por quê? Porque a gente ainda não estava preparado. Toda bênção do Senhor tem um processo. Eu sei que o processo dói demais. Mas a gente vence. Porque Deus é que nos concede as nossas vitórias. Eu passei 2 anos lá em Brasília, que eu nunca passei por isso na minha vida como eu passei. Mas eu nunca busquei a Deus tanto como eu busquei como eu estava lá. Por quê? Porque eu estava na prova. Porque eu estava no deserto. Já a gente se lembra. Mas eu venci e estou aqui para a honra e glória do Senhor contando. Mas foram 2 anos assim difíceis. Sabe o que é coisa difícil? De às vezes, de não ter nenhuma coisa, seu filho pedir uma comida e não ter. Eu passei por isso. E doeu. Porque não tem coisa mais dolorida na vida da gente do que o filho da gente pedir uma coisa e você não poder dar. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a gente venceu. A gente tinha uma cachorrinha que quando eu vim pra cá, meu marido falou que ia dar ela. Eu falei, dê não, ela é guerreira igual nós. Passou pela prova igual nós, que às vezes não tinha nem ração pra gente dar pra bichinha, mas tava lá. E agora tá lá, só se vê ela gorda e bonita. Aí ele queria dar, eu disse, não dê não. No tempo mais difícil ela estava com nós, a gente não deu. Agora que a gente está bem, está praticamente na bonança, não dá certo não. Eu peço que uma das irmãs abram lá em Colossenses, capítulo 3, 23. Só para mim. 3, versículo 23. Se alguma das irmãs achar e poder ler para mim. Colossenses 3, 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Olha que versículo lindo. Tudo que a gente for fazer ao Senhor, fazer de todo o nosso coração. Fazer com alegria, com amor. Eu tenho uma coisa que eu não sei se é defeito ou é qualidade, mas eu não gosto de fazer minhas coisas para o Senhor de qualquer jeito. Não gosto, minhas coisas têm que ser organizadas. E ainda mais assim, quando é para o Senhor, para mim eu acho que tem uma importância maior, gente, porque tem que estar fazendo para o Senhor. Então por que fazer as coisas de qualquer jeito? Uma vez eu até discuti lá na igreja com a irmã, porque toda a igreja tem uma responsável pelas crianças. E aí era o dia das crianças cantar, e ela queria levar meus filhos para cantar. Eu falei, não, eles não vão cantar porque eles não ensaiaram.
que ser bem feito. Se eles não ensaiarem, eles não vão. Mas as outras crianças estão lá, nenhum ensaiaram e vão cantar. Eu disse, não, mas o meu não vão. Aí ela disse assim, porra, você tem que ensaiar em casa com eles, porque depende também de você. Você é mãe, eu sou mãe. Mas se você tivesse me falado, tal dia as crianças estão cantando, é música tal, eu tinha preparado eles. Agora não venha querer jogar uma culpa pra cima de mim se eu não tenho culpa. E não deixo os meus filhos cantar lá em cima pra fazer de qualquer jeito, não. Não deixei. E ela ficou assim, com o pé meio atrás comigo. Mas, aí é ela e Deus também, né? Não sou eu. E é isso. A gente tem que fazer as coisas pra Deus, é bem feito, é com amor, é com alegria. É para isso que temos ensaio, temos encontro. Quando a missionária me falou aqui da apresentação, eu até falei assim, não, missionária, eu não vou apresentar, até porque eu não estava ensaiando, porque eu estava trabalhando os dois turnos, manhã e tarde, e estava ficando muito acarretada para mim, muito pesado. Porque pela manhã eu tinha um pré-3, e à tarde tinha pré-1, 2, 3 e maternal, tudo junto. E tipo assim, aquelas crianças estavam sugando minha energia. Eu chegava aqui no culto, eu faltava não me levantar. Morta de cansado com aquelas crianças. Além de tudo, ainda tinha 3 autistas. E 2 eram severos, só um que era leve. E aí quem que dá conta? Aí eu falei, não, aí eu até falei pra ela, não, missionária, eu não vou nessa apresentação agora. É porque eu estou pensando em deixar um turno como eu deixei, mas eu não vou agora, quando for na próxima, aí sim. Porque dia de sábado era o dia que eu tirava para fazer minhas coisas, planejar a aula, ter a roupa para lavar, uma coisa e outra, porque todos nós temos essas coisas, né? E aí eu falei para ela que não dava. Mas graças a Deus entreguei, pronto, estou só de manhã, que tá bom demais, graças a Deus. O Senhor não tem me deixado me faltar nada. Amém. Tem suprido a minha necessidade, graças a Deus. Porque muitas das vezes também a gente só pensa na questão financeira. E aí vai deixando as coisas do Senhor de lado. E não é certo, nem é bom para a nossa vida. Eu tiro isso por experiência própria. Igual ainda agora a menina que trabalha comigo, uma que gosta de vir para cá para mim, a Fabrícia. Ela falou que quando o namorado dela estava chegando agora, ela disse assim, olha, Fernanda, na hora que o fulano chegar, eu vou convidar ele para nós congregar lá na igreja, porque ele já foi da igreja, se desviou e voltou, só que ele estava congregando lá em São Paulo, que está trabalhando lá. E ela disse que na hora que ele chegar, ele tem que vir para cá, Marrela. E ela disse que gostou, foi daqui. Eu, glória a Deus. Eu já até estava falando para a missionária para a gente fazer uma visita a ela, porque assim, a Fabrícia ela é muito tímida. E assim, ela ainda não confessou o nome do Senhor, mas eu tenho certeza que se a gente for lá e conversar, ela confessa. É porque assim, ela é tão tímida, naquele dia, no primeiro dia da campanha, pronto, ela disse que ficou morrendo de vontade de vir, mas pela timidez dela, timidez não, a gente sabe o que é, né? Ela não veio. E aí ela disse que se arrependeu tanto. Eu disse, mulher, era só tu ter ido pra lá e pronto, não precisava falar nada. Eu sempre converso com ela, mas assim, ela tem esse grande problema. Quando alguém, a Gina mesmo, quando chama a atenção dela na escola, ela fica toda vermelha, toda tremendo de nervosa. Eu não sei que assim, eu sempre converso muito com ela, esse Fabrício, né? A gente não pode ser assim não. Tem que botar a gente tem que estabelecer, tipo, o que a gente é, não deixar os outros fazer o que quer da gente. Ou mesmo a gente se acovardar por alguma coisa, ela tem medo de falar, tem medo, eu não sei como é que ela é daquele jeito. Porque eu não consigo, não sei se é porque a mãe sempre disse que é porque eu não tenho medo de falar nada. Mas eu tenho, algumas vezes eu prefiro ficar na minha. E assim, continuando aqui a fé a nossa mulher cristã, como eu falei para vocês, ela era uma mulher de grande importância financeira, bem sucedida, e apesar de tudo, ela deixou toda a idolatria que ela tinha naquela cidade para servir ao Senhor, para servir o Senhor com alegria, com amor, ganhou a confiança de Paulo, que também foi um homem muito difícil, mas que se rendeu aos pés de Jesus. E tanto é que ela se destacou tanto nessa igreja, que ela foi a primeira diaconisa da igreja primitiva daquela época. E o que podemos tirar para a nossa vida de hoje é que
podemos ser uma mulher de exemplo, de fidelidade, de confiança, de servir ao Senhor com amor, com alegria, de todo o nosso coração. Porque Deus se agrada dessas coisas. Cada uma de nós, Deus dá um dom. Seja ele qual for, seja de louvar, de pregar, seja de orar pelos enfermos, seja aquela que é hospitaleira. Mas todos nós temos que trabalhar no reino do Senhor. Não podemos chegar e cruzar os braços no banco, não. Não, meus irmãos. Estamos aqui para servir o Senhor. Desde quando a gente aceita o Senhor de todo o nosso coração, que a gente se liberta do mundo, Deus coloca esse desejo. Aleluia. No nosso coração. E que possamos fazer algo para o Senhor. Não ficar entre quatro paredes. Uma coisa que eu sempre tenho... Uma coisa que é assim, quando eu cheguei, que eu vi a diferença na missionária. Assim, o interesse, a preocupação dela com cada uma das irmãs. Irmãs, isso é bonito demais, quando você tem a preocupação com seu irmão. Eu acho uma coisa muito linda, não tem coisa melhor do que você chegar ali, você chegar e ficar ali triste, cabisbaixo. E às vezes chega uma pessoa, oi irmão, o que está acontecendo? Está faltando alguma coisa? E aí a pessoa já aciada, como diz a história. É bom demais, gente. E nós somos essas mulheres que Deus nos confiou. Quando Deus nos libertou, foi para isso, para servir ao Senhor com alegria, para sermos coluna da igreja, mulheres de oração, mulheres que dão seu perfeito louvor para Deus. E essa questão de medo, peça ao Senhor, Senhor, tira esse medo de mim. Ora ao Senhor, Senhor, tira tudo isso que me priva de eu te louvar, de eu orar, de eu pregar. Se você sabe que Jesus é bom, que Jesus fez alguma coisa na sua vida, é o suficiente. O resto é Deus que lhe capacita. O resto é Deus que lhe impõe as palavras para você usar. Não precisa você usar palavras bonitas, não. Mas fale que Deus é bom, que Deus lhe ajuda. Amém. Que Deus é seu refúgio, sua fortaleza. É Ele que lhe socorre quando você está na pior. Falem. Falem, a nossa boca é para nós falar. Falar coisas boas. Fale o que o Senhor fez na sua vida. Se você não sabe pregar, não, você não. Deus vai fazer alguma coisa para você? Fale. Aquilo edifica. Não tem coisa melhor do que as experiências. Eu acho tão bonito o pastor pregando aqui, por quê? Porque as experiências que ele conta é o que ele viveu. Foi por isso que Jesus veio. Quando ele desceu lá, que ele não tinha nem motivo para vir para cá. Mas ele se ofereceu e veio para fazer sacrifício por nós. Para mostrar para nós que assim como ele conseguiu, nós podemos também conseguir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos desempenha, seja qual for a função. E não se prive de falar não do Senhor. Tem muitas das vezes que você está num lugar e a pessoa está só precisando que você fale, olha, Jesus é bom, Jesus te ama. Mas a gente se cala. Eu não sei se é por vergonha ou às vezes a gente é covarde mesmo, a realidade é essa. Muitas das vezes a gente se acovarda, a gente pode estar em qualquer lugar e a gente não fala. E oportunidade a gente tem, né? Todos os dias temos oportunidade. A gente sai para um banco para resolver uma coisa, sai para o comércio. E podemos sim fazer a obra do Senhor com amor e com alegria. Que é isso que o Senhor nos confiou. E era isso que eu queria falar para as irmãs. Que possamos ser essas mulheres diferentes na presença do Senhor. Que possamos evangelizar, alcançar mais vidas. Assim como um dia a gente foi alcançado, muitas pessoas estão perecendo
Muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. E isso depende de nós. Porque se um dia nós formos alcançados, as pessoas também precisam ser alcançadas. Fácil não é. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Quando a gente começa a construir uma casa, a gente começa a construir os alicerces. Que é para quando ela estiver lá em cima, ela está firme. E assim somos nós. Que possamos nos firmar na rocha que é Jesus. Porque é Ele que nos sustenta e nos fortalece todos os dias. Amém. E era isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.